O que é a alfabetização em inglês e por que você deveria utilizar ela ou pelo menos incluir ela nas suas aulas de inglês para crianças de 3 a 10 anos. Eu sou Vanessa Bueno, especialista em alfabetização em inglês, e hoje eu vou te explicar o que acontece no cérebro de uma criança, quais são as sinapses e as conexões que acontecem quando ela lê em inglês. Porque sim, alfabetizar uma criança em inglês, parte do processo é ensinar escrita e leitura. Porém, isso é o que você vai encontrar aí no Google ou até mesmo aqui no canal. Mas lá na Formação MAB, dentro do meu curso pago que eu ensino outros educadores bilíngues, eu falo que o processo de escrita e leitura não acontece sem antes você desenvolver as etapas precursoras da escrita e da leitura, que seria desenvolver o repertório linguístico no ouvidinho da criança, ou seja, colocar ela para desenvolver não só os sons das palavras, os sons das letras, mas dentro de contextos e com intencionalidade. Quando eu falo com intencionalidade, não seria ensinar essas palavras ou por temas, ou por projetos, ou por grupos de palavras, né? O grupo de palavras de partes da casa, partes do corpo, cores, números, e sim, a intencionalidade de levar para ela o que aquele som se parece com aquele outro som quando eu pronuncio alguma frase em inglês, por exemplo, quando eu brinco em inglês com a minha criança, os meus alunos, ou quando até eu leio histórias em inglês, né? Quando eu levo intencionalidade no que vem antes da escrita e da leitura, eu estou desenvolvendo habilidades da consciência fonológica. A gente tem isso no português também, e nós ensinamos isso no inglês para as crianças também. Então, em resumo, alfabetização em inglês, pelo mesmo processo de alfabetização no português, é ensinar a criança a ler e escrever naquele idioma. Caso aqui neste canal, é ensinar a criança a ler e escrever em inglês. Mas não dá para ensinar ela a ler e escrever em inglês se você não desenvolve estas habilidades que eu mencionei agora no começo do vídeo. E o que acontece dentro do cérebro, né? E por que você deveria utilizar o processo de alfabetização em inglês, ou pelo menos incluir algumas aulas, alguns conteúdos, né, de alfabetização em inglês nas suas aulas de inglês? Porque é cientificamente comprovado como que o cérebro aprende a ler. Se é cientificamente comprovado, quer dizer que eles entenderam, né, os cientistas, estudiosos, neurocientistas, pedagogos, acadêmicos da área, da parte de neurociência, o que acontece dentro do cérebro de uma pessoa para que ela consiga ler num idioma que tem o sistema de escrita alfabética, que seria o quê? Dos símbolos, né? Da letra A, letra Z, no inglês e no português nós temos. Então, o que acontece? Quais são as conexões que o cérebro busca, né? As estratégias que o cérebro busca para aprender a ler em inglês. Uma vez que a gente entende que o processo da leitura, que faz parte da alfabetização em inglês, ele não é natural, eu preciso ensinar, mas é algo cientificamente comprovado, ou seja, existem conexões que eu preciso ativar no cérebro, né, da criança, da pessoa, para que ela consiga ler naquele idioma, ler e compreender o que está lendo. Uma vez que eu entendo isso, fica mais fácil eu direcionar o meu conteúdo de inglês para a minha turma, para os meus alunos. Entendendo isso, a importância de ensinar a criança a ler num idioma, eu estou dando para ela a possibilidade de não isolar num conteúdo só, num tema, num projeto, num assunto só, no ensino de 1 hora, né, de um grupo de vocábulos, de palavras isoladas. Eu estou ensinando para ela a habilidade dela, de forma imersiva, aprender nas leituras um outro mundo, né? Eu posso dar para ela aprender números, cores, partes da casa, tudo numa leitura só. Fora a habilidade que o cérebro vai precisar nesse processo de decodificar uma palavra e uma sentença, né? Ou uma sentença, um texto em inglês, tá? Esse é o ponto número 1. Ponto número 2 é entender que o processo de alfabetização em inglês você consegue ver resultados nos primeiros 4 a 6 meses, né? Uma criança que era totalmente zerada, que não nasceu num ambiente bilíngue, uma criança que não aprendeu a falar inglês, pai e mãe não falam inglês, um aluno, por exemplo, que está num contexto tradicional, numa escola pública, uma criança, por exemplo, que nunca se deparou com um novo idioma, é um processo que tem uma sequência, tem uma estrutura, que evolui de conteúdos mais fáceis para mais difíceis, em que o processo da leitura está nesses primeiros meses, né? Nesses primeiros 6 meses, e que você já consegue ver resultado de uma criança zerada em 6 meses ela estar lendo e entendendo o que ela está lendo em inglês, tá?
E o que acontece então no cérebro? São 4 áreas principais que são ativadas. Então, como você pode ver aí nesta imagem, como que a leitura então é processada no cérebro de acordo com a ciência, né, que são essas pesquisas que nós conhecemos como Science of Reading, né, a ciência da leitura, que são mais de 50 anos de pesquisa, precisa ativar aí o córtex auditivo. Então ela precisa realizar a pronúncia. Então a primeira área que é ativada dentro do cérebro é o córtex visual. Então ela precisa reconhecer aquela letra, ela tem que bater o olho naquele símbolo e ela tem que reconhecer que aquilo é uma letra. Ao mesmo tempo, porque essas 4 áreas principais são sinapses em segundos, ao mesmo tempo ela precisa bater o olho e pronunciar o som que aquela letra representa, ou aquele grupo de letras representa. Quando ela faz reconhecimento da letra e faz pronúncia daquele símbolo, né, daquele grafema, daquela letra, ela conecta o grafema, o fonema, eu já estou, né, o cérebro no caso já está trabalhando com a abordagem fonética, que é a relação letra-som, grafema, fonema, né? Então isso é a terceira sinapse que acontece, é a conexão do sound e do símbolo, né, do fonema com o símbolo, com aquela letra. Mas não adianta nada ela reconhecer, pronunciar o som, conectar aqueles sons, então ela bateu o olho nas letras S-U-N e pronunciou sun. Ela fez essa pronúncia, ela juntou esses sons. Só que se ela não ativa a próxima área, se eu não desenvolvo isso no meu aluno, que seria a última área principal, que é a área do giro frontal inferior, ela precisa ativar a compreensão. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar absolutamente nada. Ela fez a decodificação, ela fez a conexão, a associação, porém ela não compreende o que ela leu. Então, por isso que no processo de alfabetização, ensinar a criança a ler inglês, eu vou ativar com estratégias, conteúdos, atividades intencionais, corretas, estas 4 áreas do cérebro da criança. E o maravilhoso, então, entendendo que a alfabetização em inglês, ensino de leitura e escrita, ela não fica somente na leitura e na escrita. Eu desenvolvo as áreas que vêm antes, que seriam do ouvidinho, porque precisa, né, do ouvidinho, do repertório linguístico dessa criança, e o processo da oralidade que acontece em todas as aulas o tempo todo de uma aula de alfabetização em inglês. Então a criança que está numa aula, né, eu gosto muito de falar numa aula MAB, né, numa aula de alfabetização em inglês. MAB é o curso de alfabetização em inglês fechado, mas se é um educador que está dando uma aula MAB para essa criança, por exemplo, ela está desenvolvendo todas as áreas do idioma em uma área. Então ela está desenvolvendo a escrita, a leitura, dentro de uma sequência de aula, ela está desenvolvendo o listening dela de forma intencional e o educador está modelando ela para tudo aquilo que ela está aprendendo, ele também modele ela na fala, ou com uma pergunta, ou se ela responde em português, o educador vai modelar em inglês, levando a compreensão aí para a criança, ou também destrinchando aí uma frase. Então, se ela, por exemplo, fala: eu tenho uma bola igual essa. Você quis dizer I also have a ball like this one, né? Você pode modelar a criança e pode perguntar pra criança: what else do you have? Na mesma aula, o que mais você tem? Like this one. E aí a criança pode, né, abrir um leque de outras frases naquela mesma linha que a criança construiu uma única sentença em inglês. Quer saber mais sobre alfabetização em inglês? Aqui abaixo tem um link para você conhecer a Formação MAB, que é um curso de extensão, mais de 120 horas, reconhecimento MEC, onde você não vai só aprender sobre pronúncia, cada um desse passo a passo, mas como realizar um planejamento de aulas, como evoluir crianças, como começar a sua aula de inglês mesmo do zero, com a alfabetização em inglês. Bye, bye!